Nós estamos aí há 4 semanas numa série que nós intitulamos Tô Dentro. E essa série justamente fala exatamente sobre isso, sobre a nossa inserção dentro do corpo de Cristo. Afinal de contas, a igreja não é um lugar para você frequentar. A igreja é uma família para você pertencer. Você pode dizer isso comigo? Diga: a igreja não é um lugar para frequentar, mas uma família para pertencer. Quantos aqui testificam que você tem encontrado na casa de Deus uma família? Uau! Irmãos, nós temos um pai, nós temos uma casa, nós temos uma herança, e essa família maravilhosa tem sido uma bênção em todos os sentidos na nossa vida. Mas talvez você está aqui hoje pela primeira vez, então eu queria que você já soubesse de antemão que você também é convidado para a família de Deus. Aliás, foi isso que nós começamos essa série dizendo isso, que nós somos todos convidados à família de Deus. Além disso, nós também dissemos que somos inestimáveis para a obra de Deus. Você não tem preço, você é valioso demais, não tem ouro, não tem prata, não tem pedras preciosas, não tem nenhum valor monetário na terra que pudesse comprar você. É por isso que a Bíblia diz que você foi comprado com algo que não tem preço: o sangue de Jesus Cristo derramado ali na cruz. Põe a mão sobre o teu coração e fala assim: eu sou inestimável. Que tal você olhar para a pessoa que está do seu lado e falar assim: talvez você não acredite, mas eu sou inestimável. Você também, e nós falamos sobre isso, você também é um influencer. É verdade, mas não desses que aparecem no Instagram, que tem lá milhares e milhões de seguidores. Você é um influencer porque você é sal da terra e luz do mundo. Isso tem muito mais valor do que ter seguidores, sabe? Porque você não tem seguidores, você tem discípulos. E isso faz toda a diferença na sua vida. E essa noite eu quero completar essa série dizendo para você que você é um investidor. Quantos aqui são investidores? Vamos ver, tem uns que ainda não sabem que são, né? Porque quando a gente pensa em investidor, nós pensamos naquela pessoa que põe dinheiro no banco. A gente pensa naquela pessoa que aplica na bolsa de valores, aquela pessoa que aplica no mercado imobiliário. Esse é um investidor. Mas não é desse investidor que nós estamos falando. Afinal, o que nós queremos dizer essa noite é que nós somos investidores na obra de Deus. Deixa eu dizer isso de novo. Nós somos investidores na obra de Deus. E pode ser até que alguém, quando ouviu eu falar essa frase, disse assim: não, pastor, você não sabe. Eu até gostaria de ser um investidor, mas eu não sou investidor. Eu não sou investidor, eu não estou investindo muito assim na obra de Deus. E eu aprecio a tua sinceridade se você está dizendo isso, não é nenhum problema. Mas uma coisa eu quero te dizer, que mesmo que você não esteja investindo na obra de Deus, você é um investidor. Sabe por quê? Porque, na verdade, o nosso coração segue aquilo que nós investimos. Deixa eu te dar um exemplo. Torcedor de futebol. Tem alguns torcedores de futebol que eles têm uma cadeira cativa no estádio. Eles são sócios do clube e eles têm uma cadeira cativa no estádio. E eles investem nisso. E deixa eu te dizer, eu não estou aqui para falar mal do futebol, do estádio ou da cadeira. O que eu estou querendo mostrar é que nós investimos nas coisas que nós amamos. E não apenas investimos, estamos lá, porque o torcedor de futebol, ele vai no estádio, ele veste a camisa do time, ele canta louvores para o time, e ele canta maldições e pragas do Egito para o juiz. É verdade, sim ou não? Ele está lá, e sabe o que está mostrando? Que o coração dele está cativo, ou o coração dele está inclinado para aquilo. Nós amamos aquilo que nós
investimos. Você já deve ter percebido isso. O torcedor está lá, seja 0 graus, 40 graus, ele está lá. Pode estar chovendo, frio, nevando, ele está lá firme, porque aquilo está no coração. Na verdade, o coração segue o investimento. Deixa eu dar um outro exemplo para você. Imagine que você tem um carro muito sujo. Só imagina. Imagina que você tem um carro sujo e descuidado. Será que Deus está falando com alguém aqui? Eu estou aqui de cara com o irmão que tem um lava-carro. Então quase que eu faço o merchandising dele aqui. E aí alguém chega com o filho para você dar uma carona para essa pessoa. E o filho tem um algodão doce, daquele que é maior do que a criança segura assim, ó, e o algodão doce é desse tamanho assim, ó, ela está ali segurando. A pessoa vira e fala assim: meu filho pode entrar com o algodão doce dentro do teu carro? O que você fala? Pode. Aí entra aquela criança comendo algodão doce, põe a mão aqui, põe a mão ali, vai melando tudo, e está tudo bem, porque o teu carro está um nojo. Só que aí um dia você fala assim: não dá para continuar assim. Você pega o teu carro e você leva numa desses lugares que limpam o teu carro, limpam até o carburador. Alguns de vocês estão me olhando: pastor, o carro não tem mais carburador. Esse tem, porque é velho. E limpa até a alma do carro, limpa tudo com escovinha de dente, faz aquela coisa, passa o carro, lava uns bancos, desmonta o carro. Você já deve ter visto, eu amo ver isso na internet. Os caras desmontam, tiram os bancos, lava os carros, deixa novinho. Aí você pagou uma grana, porque os caras limpam o carro e limpam tua carteira também. Aí você pagou, e aí você para lá o teu carro, entra teu amigo, nem está com o filho do algodão doce, mas abre um pacote de paçoquinha. O cara vira para você e pergunta assim: eu posso comer paçoquinha dentro do meu carro? Você vira para ele e fala assim: você pode respirar se você quiser, é o máximo. Por quê? Porque você botou grana, você investiu. Quando nós investimos, meus irmãos, nós valorizamos. Quando a gente põe do nosso esforço, do nosso dinheiro, a gente valoriza. E queridos, essa noite você precisa saber algo. Se você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, você é um investidor, é uma investidora. Mas você não é um investidor que está investindo em prata, em ouro, em carro, ou em esportes. Não, você está investindo numa obra eterna. E é por isso que Jesus, em Mateus, se você puder me acompanhar, Mateus capítulo 6, versículos 20 e 21, ele diz assim, preste atenção, ele diz: não acumulem para vocês tesouro na terra, porque os tesouros da terra a traça e a ferrugem destroem. Os tesouros da terra, os ladrões arrombam, roubam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, porque no céu a traça não corrói, a ferrugem não destrói, os ladrões não arrombam, não furtam. E agora preste atenção no versículo 21, diz assim: porque onde estiver o teu coração, aí também estará o teu tesouro. Aonde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. O que Jesus está dizendo aqui, meus irmãos, é que nós não devemos investir em coisas passageiras. Às vezes nós abrimos mão de investir em coisas que são eternas, coisas que duram, e colocamos às vezes o nosso esforço, o nosso tempo, o nosso talento, os nossos recursos financeiros em coisas que com o tempo vão se desgastar, vão ficar obsoletas, vão ficar desgastadas e vão perder o sentido, vão sair de moda. Eu estava essa semana na reunião com os nossos novos voluntários. Eu estava contando para eles que nos anos 90 o ministério mais importante da comunidade cristã de Curitiba era o ministério do retroprojetor. Alguém aqui sabe o que é um retroprojetor? Muita gente sabe. Bom,
era uma máquina para substituir os telões que projetavam as letras aqui. O retroprojetor já se tornou uma coisa tão ultrapassada. E se aquele que serviu no retroprojetor tivesse pensado, o retroprojetor é a coisa mais importante da minha vida, hoje essa pessoa estaria numa frustração tão grande, porque nem em antiquário mais você encontra. Mas se ela sentou ali e falou, olha, o meu propósito não é o retroprojetor, o meu propósito é que as pessoas que estão aqui possam se conectar com Deus. Eu estou aqui para servir, para amar, para que ver a igreja glorificando a Deus. Isso não passa, porque esse é um valor eterno. Hoje a gente faz com retroprojetor, amanhã a gente faz com um telão, depois a gente faz com um telão de LED, daqui uns dias vai ter um holograma, sei lá o que vai ser. As coisas evoluem, ficam antiquadas, mas o propósito, ele permanece, porque é um propósito eterno. É importante que você entenda isso. Deus, Ele está nos convidando a investir nas coisas que vão afetar a eternidade. Seja isso o seu filho, a sua esposa, a sua família, os relacionamentos, a igreja, os propósitos de Deus para a sua vida. Quando nós investimos no lugar certo, nós colhemos o fruto disso. E esse fruto produz alegria na nossa vida, produz bênção na nossa vida. Mas não é apenas que você é um investidor. A Bíblia também diz que você, além de ser um investidor, você é uma outra coisa muito boa. Você é uma bênção. Que bom que tem uns irmãos que entenderam isso. Tem uns 3 aqui que entenderam isso. Deixa eu dizer de novo isso para você. Você é uma bênção. Vamos melhorar a autoestima dos irmãos aqui. Vira para quem está do seu lado e fala, você é uma bênção. Olha só, essa noite eu curei muito casamento. Eu vi o marido sorrindo, a esposa sorrindo. Você é uma bênção. Sabe por que você é uma bênção? Porque Deus não criou você para armazenar, Deus criou você para derramar. Você é um investidor, mas não é o tipo do investidor que acumula. Você é o tipo de investidor que repassa. Você é o tipo do investidor que não armazena, mas o investidor que derrama. E porque você derrama, você é uma bênção. Em Atos, no capítulo 20, versículo 25, o apóstolo diz o seguinte: em tudo que eu fiz, mostrei-lhes que mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Jesus que disse, a maior felicidade em dar do que em receber. Repita comigo, é melhor dar do que receber. Meus irmãos, nosso Deus nos criou para derramar, para ser uma bênção sobre os outros, em vez de guardar apenas para a gente. Jesus, ele disse isso, que você é mais abençoado quando você derrama do que quando você armazena. Essa semana tem uns irmãos que vieram do exterior, são imigrantes, e estão ali tentando montar a casa deles, ainda naquele início difícil, esperando documentação para poder começar a trabalhar. E eu falei isso em casa, a Eliane saiu fazendo uma cata dentro de casa. Então ela foi lá, ela pegou cobertas, depois ela foi na cozinha, ela pegou utensílios de cozinha, depois ela foi ali em alguns eletrodomésticos, e foi separando tudo aquilo, e eu fui levar para o irmão. E eu cheguei lá, à medida que aquele irmão tinha, vocês não vão acreditar, vou denunciar minha esposa outra vez aqui, aproveitar que ela está aqui, de manhã eu não fiz. Ela tinha uns pratos Duralex, aqueles que não acabam nunca. E aí ela pegou lá e falou assim, puxa, olha aqui eu tenho esses pratos Duralex, acho que eu não uso ele há uns 20 anos. Já foi para o Uruguai, não é que esse prato foi para o Uruguai, daqueles que foram, não foi, tá bom. Mas é antigo. E olha,
Mas quando aquele irmão pegou os pratos, ele pegou todas as coisas, as cobertas, os eletrodomésticos, ele já estava feliz. Mas quando ele pegou os pratos, ele falou: meu irmão, que bênção isso aqui, irmão, muito obrigado. Irmãos, aqueles pratos, eles não valem nada lá em casa. E não é que eu dei para não valer nada, é que quando eu dei, eu recebi um dinheiro por aqueles pratos. Eu recebi um valor, melhor dizendo, que não tem dinheiro que paga. A alegria daquele homem, o sorriso daquele homem. Irmãos, essa é a alegria do reino. Essa é a alegria que só sente quem entende o reino de Deus. Que o reino de Deus é um reino para abençoar, não é um reino para você reter. Eu tenho uma alegria de estar falando para uma igreja que ama dar. Irmãos, você já parou para pensar sobre a alegria que é fazer a diferença na vida de uma pessoa? Pegar algo que Deus confiou a você e perceber assim: eu realmente tenho o que eu preciso, e eu tenho mais do que o suficiente, e eu posso dar isso aqui. Eu vou pegar isso aqui e vou abençoar a vida de outra pessoa. Aliás, é um bom exercício. Quem sabe você sai daqui hoje à noite e olha lá, se tem uma roupa que tem um ano que você não usa, dê. Se tem coisa que está guardada, se você tem prato Duralex, pelo amor de Deus, dê. Não fique com isso lá. Irmãos, nós somos criados para derramar, não para armazenar. E essa sensação de alegria é uma sensação que você só sente quando você usa o que Deus confiou a você para ser uma bênção para outra pessoa. Levanta a sua mão direita e diga assim: eu sou uma bênção. Mas irmão, não faz eu sou uma bênção carrancudo, não. Bota um sorriso no seu rosto. Diga assim: eu sou uma bênção. Isso, você é uma bênção. Aliás, nós sabemos disso, que a palavra de Deus diz que Deus, Ele quer abençoar você. Esse é o caráter de Deus. Quando eu digo para você que Deus quer abençoar vocês, quantos ficam felizes por isso? É bom demais, é verdade? Mas Ele diz assim, Ele diz para Abraão: eu vou abençoar você com um propósito, para que você seja uma bênção. Irmãos, quando nós somos generosos, quando nós entendemos que nós somos uma bênção, nós vemos muita graça de Deus acontecendo na nossa vida. Você deve lembrar a primeira vez que você sentiu aquele impulso do coração de se tornar um dizimista. E a primeira vez que você entregou o seu dízimo, não como obrigação, não porque a igreja estava pedindo, não porque te exigiram, você entregou para glorificar a Deus com a sua vida. E aí você olha para trás e você fala: meu Deus, 90% na mão de Deus fez muito mais, né? 90% abençoado por Deus. Porque quando você entrega 10%, você põe os outros 90% na mão de Deus. É isso que você faz. Esses 90% fez mais do que os meus 100%. Você olha para trás e você sente aquela alegria de ter confiado no Senhor. Quando você lembra o dia que você abençoou uma pessoa na célula, o dia que você investiu no nosso campo social, que hoje atende aproximadamente 80 famílias, nós estamos falando aí de 400 pessoas que recebem mensalmente uma compra do mês. Isso tudo porque você é generoso. Eu louvo a Deus por essa igreja generosa, essa igreja dizimista, essa igreja ofertante, essa igreja que crê em missões, essa igreja que entendeu que é uma bênção. Você é uma bênção. E a razão por que você tem tanta alegria é porque você foi criado por Deus para derramar essas bênçãos e não para armazená-las. Irmãos, se você hoje está nos visitando, eu quero que você saiba o seguinte: nós, nessa igreja, nós cremos e servimos um Deus abundante. Nós servimos a um Deus generoso. Nós cremos que o nosso Deus é bom. Nós cremos que o nosso Deus
ama abençoar seus filhos. Nós cremos que Deus provê as nossas necessidades e que Ele não apenas nos dá o suficiente, mas Ele nos dá mais do que o suficiente para que nós possamos ser uma bênção para os outros. Deus nos dá não para que nós tenhamos, Deus nos dá para que nós possamos abençoar outros. É isso que Deus faz. É por isso que Ele dá mais. É por isso que Ele nos abençoa com muito mais do que a gente precisa. Você deve lembrar aquela história daquela mulher. A Bíblia diz que ela era uma mulher pecadora. A Bíblia diz que ela entrou na casa de um fariseu carregando um vaso de alabastro, um perfume muito precioso, um nardo muito precioso, caríssimo. Talvez aquele perfume seria a aposentadoria dela, a garantia da subsistência dela. E a Bíblia diz que ela quebra aquele vaso, derrama tudo aos pés de Jesus. Quem faz isso tem uma mentalidade de generosidade. Agora, na mesma cena está Judas que traiu Jesus. A Bíblia diz que ele fala, mas meu Deus, por que esse desperdício? Poderiam ter vendido esse perfume para dar aos pobres. E a Bíblia ainda dá um spoiler, porque ela conta assim, ele falou isso porque ele levava a bolsa de dinheiro, ele era o tesoureiro, e ele roubava, então ele queria que mais dinheiro estivesse ali. Não sei se você percebe, mas nós temos aqui uma mentalidade de generosidade e abundância, e temos aqui uma mentalidade de escassez e pobreza. Nosso Deus é um Deus generoso e Ele está trabalhando na nossa vida para que nós tenhamos também uma mentalidade de abundância. Eu creio que aquela mulher, o que ela estava pensando era o seguinte: se Ele é suficiente para me perdoar, Ele também é suficiente para me sustentar. Quantos aqui creem que Jesus é o teu único e suficiente Salvador? Nós não precisamos de outro Salvador, nós não precisamos de um outro Deus, nós não precisamos de fazer nenhum tipo de sacrifício, pagar nenhum tipo de promessa. Nós cremos que Jesus é suficiente. E meu irmão, minha irmã, se Ele é suficiente para te salvar, para te perdoar, Ele é suficiente para te sustentar e prover para você até o último dia da tua vida. Se você crê e concorda, diga amém. Põe a mão sobre o teu coração e diga assim: eu sou um investidor. Isso significa que você é rico, hein? Diga assim: eu sou uma bênção. Agora diga comigo: eu também sou chamado para servir. Irmãos, você é um investidor na obra de Deus, você é uma bênção, mas você não é aquela pessoa que só olha. Você é aquela pessoa que arregaça as mangas. Você é aquele que diz: eu trago à casa de Deus os recursos que Ele confiou a mim, e eu coloco à disposição dEle para ser uma bênção para as pessoas que estão precisando. E eu quero ser bem claro para você. Talvez você está aqui e está falando: meu Deus, o pastor está falando de dinheiro hoje. Não, se você está pensando isso, você está totalmente enganado. Eu estou falando de coisas que valem muito mais, como o Dinho falou hoje na oferta, valem muito mais do que dinheiro. Eu estou falando do seu tempo, eu estou falando dos seus dons, eu estou falando das suas habilidades, eu estou falando da sua capacidade, eu estou falando dos seus dons espirituais, eu estou falando dos seus recursos. Deus criou você para derramar, Deus criou você para ser uma bênção, não para armazenar. Vocês lembram quando Jesus multiplicou os pães e os peixes? A Bíblia diz que eram 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Nós estamos dizendo que era uma multidão, meus irmãos, de aproximadamente 15.000 ou 20.000 pessoas que estavam naquele dia. E a Bíblia diz que Jesus pregou uma mensagem longa. E os discípulos começaram a falar: meu Deus, ele não para de pregar. Olha só que já está escurecendo. Um discípulo olhou e falou: veja quantas folhas tem na mão de Jesus ainda. Tem muita folha, ele não vai terminar essa mensagem nem tão cedo.
Eles começaram a ficar preocupados, então alguém chegou e falou: mestre, nós precisamos mandar esse pessoal para comer, precisamos despedir eles para que eles vão às vilas e comam. E Jesus fez exatamente aquilo que a gente fala aqui na igreja. A gente diz, às vezes tem uns irmãos que vêm dar umas ideias, tipo assim: olha, vamos botar o Giovanni para ser missionário no interior, né? Esses irmãos que vêm dar uma ideia, nós temos um lema aqui: quem inventa, aguenta. Então eu falei para o Dinho: já que Deus falou com você, vai lá e fala. E Jesus fez a mesma coisa. Os discípulos vieram, ele virou e falou assim: então dê vocês de comer. Irmãos, os discípulos olharam e falaram: não tem como, é impossível, como nós vamos alimentar essas pessoas que estão aqui? E não passou muito tempo, aparece aquele menino ali com os peixinhos, com os pães. Eram apenas 5 pães e 2 peixinhos. E aí Jesus fala: alimenta a multidão. A Bíblia diz que ele pegou, abençoou e deu para os discípulos dividirem. Eu fico imaginando Pedro com um pedaço de peixe falando: pega só um pedacinho bem pequeno, por favor. O Bartolomeu lá com um pedaço de pão falando: é só igual da ceia, pega só o pãozinho. Mas não, eles foram dando, e aquilo foi multiplicando, foi crescendo. E a história que eu mais gosto é que diz que quando terminou tudo, alimentou a multidão inteira. Sobraram, sabe o que? 12 cestos. Quem já foi numa festa e pediu um pratinho para levar para casa? Depois daquela festa, Jesus preparou pratinho para todos os discípulos levarem para casa. Eu não sei você, eu não sei, eu tenho essa imagem na minha mente. Talvez não seja. Eu não estou imaginando que é uma cestinha dessa que você leva de café da manhã para os teus amigos. Eu imagino um balaio. E eu imagino o discípulo tendo que carregar aquilo. Virando para o André virando para o Pedro, falando: cara, por que você não ficou quieto? Olha só, olha agora, o que nós temos que fazer. Foi uma lição que Jesus deu para eles, porque comeram, ficaram satisfeitos e sobraram aqueles 12 cestos. Isso fala para nós uma coisa, meus irmãos: o que você guarda é tudo que você tem, mas o que você dá, multiplica. Agora umas 100 pessoas pegaram a coisa. Eu vou falar de novo, preste atenção nisso. O rapaz ofereceu, Jesus abençoou, os discípulos distribuíram e Deus multiplicou. Então ouça de novo: o que você guarda é tudo que você tem, mas quando você dá, Deus multiplica. Aquele menininho podia ter guardado, podia ter comido, mas ele deu, e porque ele deu, Deus multiplicou. Meus irmãos, nessa quarta-feira, 280 pessoas se ofereceram para trabalhar nos ministérios aqui da nossa igreja. Essas pessoas entenderam que elas são investidoras, que elas são uma bênção, mas elas também, meus irmãos, estão entendendo que elas foram chamadas para servir. Hoje nós vamos delegar daqui a pouco autoridade para 149 novos discipuladores. Sabe o que vai acontecer? Eles se oferecem, Jesus abençoa, os pastores aqui da igreja distribuem. Fala: ó, cuida daquele lá, faz isso aqui, discipula aquele lá, serve ali naquele ministério, faz aquilo, coisa. E Deus o que faz? Multiplica. Porque tudo que você dá, tudo que você põe na mão de Deus, multiplica. E queridos, nós precisamos lembrar isso, que o que você guarda é tudo que você tem, mas o que Deus dá, multiplica. Precisamos lembrar que você foi criado para derramar e não para armazenar, e que Deus deu mais quando eles derramaram. Deus deu mais quando eles foram generosos. E eu quero te dizer algo: a generosidade não é um ato, a generosidade é uma mentalidade.
A generosidade não é uma ação, a generosidade é uma postura do coração. Pessoas generosas, elas procuram as necessidades. Pessoas generosas, elas se tornam criativas com aquilo que têm. Pessoas generosas servem. Elas entendem que o que elas receberam não é para elas mesmas. Não é só para guardar, mas é para derramar. Pessoas generosas, elas percebem que é uma alegria fazer diferença na vida dos outros. Irmãos, é uma mentalidade. Eu me alegro porque essa é uma mentalidade da CCC. Nossa igreja foi chamada para fazer isso. Nossa igreja é uma igreja que crê que quando nós abençoamos, damos, derramamos, Deus multiplica. E sabe por que fazemos isso? Porque esse é o nosso coração e nós investimos onde está o nosso coração. Há anos atrás eu estava no aeroporto de Montevidéu, no Uruguai, e eu comecei uma conversa com uma moça. Ela perguntou: o que você faz? Eu digo: eu sou um missionário. Eu vim para o Uruguai e eu sou um missionário. E ela falou: e como você vive? Eu falei: olha, o pessoal do Brasil me sustenta, eles mandam recursos. E ela falou: mas por que eles fazem isso? Eu disse: porque eles amam você. E eu disse para ela: nós investimos naquilo que amamos. Naquela época ainda tinha talão de cheque. Eu falei: olha o canhoto do seu talão de cheque, e ele vai dizer para você o que você valoriza e o que você ama. Ali tem roupa, ali tem passeios, ali tem restaurantes. Lá no Brasil, alguns canhotos dos cheques dos irmãos têm assim: oferta para missões no Uruguai. E eles colocam dentro de um local, e esse dinheiro vem para cá, para me sustentar, para falar do amor de Deus para vocês. Irmãos, quando a gente se derrama, é tão maravilhoso. Porque eu poderia abrir meu WhatsApp aqui. Tem uns irmãos lá do Uruguai que escrevem assim: obrigado por ter vindo. Se você não viesse, eu nunca teria sabido do amor de Deus para a minha vida. Esse obrigado não é para o pastor Luiz, esse obrigado é para a comunidade cristã de Curitiba, é para a sua vida. Essa noite o Senhor está dizendo para nós: deixa a tua luz brilhar. Você é sal da terra, luz do mundo. Você é uma bênção. Invista no lugar certo, e a traça não vai corroer, a ferrugem não vai destruir. Você pode ficar de pé comigo? Eu quero orar hoje por você.